sou a Thaís Matarazzo, da editora Matarazzo, né? Nós estamos aproveitando aqui hoje a visita da Hilda no nosso escritório, né? Aqui na freguesia do Ó. Ela me entrevistou, eu entrevistei, nós falamos um pouquinho do trabalho da editora Matarazzo também, de forma assim, muito resumida, tá? E agora eu vou entrevistar a Hilda escritora, também conhecida como Hilda Net, né? Que apelidou pra Hilda Fira, porque o negócio dela é redes sociais. Eu nunca vi, eu falo, Hilda, como é que... Ela fala assim, uma plataforma, eu falo, o que é isso? Tá em todas, ó, o negócio assim, é viver atualizado, não só no mundo real, né, Hilda? Sim, para você aprender a se divulgar. Quando eu comecei, Thaís, foi difícil, porque eu sempre fui muito sozinha, né? Eu acho que agora eu tenho uma parceria com você e eu fico numa alegria. Menina, eu fico igual criança. Às vezes eu falo pro Gustavo em casa, nossa, eu nunca pensei que eu fosse encontrar uma pessoa tão maluca por literatura como eu. A Thaís é assim, né? Então, eu era muito sozinha. Corda e caçamba. Corda e caçamba. Eu era muito sozinha, né? Então, quando eu fiz o primeiro livro, foi muita decepção na Bienal Internacional do Livro. Mas não porque eu era uma anônima, foi uma decepção por conta do serviço da editora. Entendi. Então, isso me deixou muito aborrecida, né? Exatamente, desiludida com o mercado editorial, porque eu entendi que se eu não tivesse dinheiro para bancar uma editora forte, eu não tenho um agente literário, então eu tinha que achar um outro meio de divulgar meu trabalho. E aí, as redes sociais são gratuitas, Thaís. Sim. A ferramenta é poderosa. Sim. De alguns anos pra cá, né, Hilda? Exatamente. Do tempo do Orkut pra cá, que isso foi crescendo, sim, né? Sim. 10 anos, menos de 10 anos. Olha, ela começou, pra mim ela começou já tem uns 12 anos, porque eu tinha o Google. Entendi. O Google também era uma ótima ferramenta, eu fiquei muito triste quando o Google mais terminou, porque ele era uma boa ferramenta. Sim. Você sabe que há 3 anos atrás ainda tinha um contador de visitas do Google e eu cheguei a 1 milhão de visitas. Olha que maravilha! Eu tinha muita visibilidade nos blogs, no site e nas plataformas virtuais. Mas Hilda, vamos começar do princípio então. Exato. Conta um pouquinho pra gente o seu nome, onde você nasceu, aí você já depois salta pro seu primeiro livro. Como você se descobriu escritora? Então, eu sempre... o meu nome é Hilda Machado dos Santos, esse é o meu nome, né, de solteira, que eu estou divorciada, né. Eu nasci em Rosário do Sul, numa cidadezinha de fronteira, lá no interior do Rio Grande do Sul, e eu sempre gostei de escrever. Desde a infância você já tinha despertado esse interesse? Exatamente, desde que eu era pequena, desde que eu comecei a ler, eu escrevia, eu imaginava. Eu sempre tive uma imaginação muito fértil. E leitora assídua? Demais. Eu acho que essa é a principal receita pra gente querer produzir, né? Ler muito, você começa a querer rabiscar os primeiros... Eu acho que, assim, ó, quando você lê, e você não tem que ter preconceito com a sua leitura, você tem que ler, simplesmente você lê. Você lê gibi, lê fotonovela, eu lia muito fotonovela. Tudo maravilha, tipo folhetim. Fotonovela. Lia fotonovela, eu lia aqueles livrinhos de bolso de Bang Bang. Legal. Lembra daquela? Sim. Você chegou a conhecer? Eu cheguei a pegar edições antigas, né? Eu lia muita coisa. Gibi. Cebolinha, Mônica, essas coisas. Tinha muito em casa. Tinha muito de tudo mesmo. Era bem assim, variado. Bem variado. Era um baú cheio, sabe? Então era separada a literatura, né? Quem era para as crianças, eu morava com a minha avó, tinha a literatura para os moleques que podiam ler, né? Os meus irmãos não liam, a única que lia era eu. Aí tinha Você lia por todo mundo? Eu lia por todo mundo. E tinha um baú que era reservado só, que criança não podia mexer. Porque quando entrou... Mas mesmo assim você ia lá, fuçava e lia. Eu lia. Bendita curiosidade. Você sabe que quando entrou a ditadura, muitos livros foram proibidos. Então, mas lá no baú tinha preciosidades. Tinha demais. E autores brasileiros. Era impressionante como tinha autor brasileiro. Geralmente a gente valoriza mais que vem de fora, né? No Brasil a gente tem muita coisa boa. Tem. Bom, aí você cresceu, mudou para São Paulo, já mãe de 2 filhos, com 3 filhos já.
Foi quando, então, há 12 anos atrás, como você falou, você começou, então, a publicar os seus escritos no mundo virtual. Sim, foi uma coisa interessante, assim, ó, é que quando você vê que você pode, você percebe que você pode, parece assim que aquilo derrama, né? É como se você tivesse com a mente cheia e aquelas coisas E vem uma força interior muito grande, né? Que te incentiva, te dá coragem a publicar. Bem, às vezes eu fico pensando, Thaís, quando eu escrevo uma história muito triste, eu choro. Eu também choro. Aí você fica pensando assim, será que a gente possui a história ou a história possui a gente? A gente não sabe se entrou na história ou a história entrou na nossa vida. É uma coisa tão fantástica escrever que hoje, depois de tanto ter trabalhado em outras áreas, ter feito tantas outras coisas, hoje eu fico pensando assim, os meus filhos estão grandes, né? Já estão vivendo a própria vida. O caçula é o Gustavo, que também já está andando, né? Já está na faculdade. Então, hoje eu fico pensando assim, eu não preciso mais deixar a escrita para fazer qualquer outra coisa. Eu vou fazer... Você pode se dedicar à sua carreira literária. Só a escrita, e eu vou cuidar da escrita. E, nossa, Hilda, quando a gente escreve, ainda mais um tema que nos agrada, né, independente que ele seja, dá uma sensação tão maravilhosa, parece que você está em outro mundo. É uma coisa muito positiva. Mesmo que a história é triste, quando ela te agrada, quer dizer que vai agradar o leitor também. Eu acho assim, ó, quer ver? Eu não sou aquele tipo de poetisa que escreve aquelas coisas, né? Muito amorosa, muito isso, muito aquilo. Mas eu gosto do contexto social daquilo que a gente escreve, da atualidade, entendeu? Aquilo não é nem quente nem frio, mas dá uma profundidade. Então você consegue, se você consegue fazer que o seu leitor reflita sobre aquilo que você escreveu, isso é um ganho maravilhoso. É verdade. A Tatiana Belink, né, pra mim, uma mestra, ela sempre dizia um caso, né, que a netinha dela chegou na casa dela e falou assim, a casa dela sempre cheia de livros, né, ela dava livro pros netos, bisnetos, mas a neta dela chegou e falou assim, Tati, que chamava ela de Tati, né, ela não gostava muito de arquitetos. Tati, um livro que não faz a gente rir, chorar, dar risada ou sonhar, não vale a pena. Então é mais ou menos isso. A netinha dela dizia, e ela sempre repetia, o livro tem que causar um impacto no leitor, né? Tem. Causar um impacto. Ou pelo menos ele tem que provocar alguma curiosidade, né? Entender, né? Às vezes você lê assim, hoje em dia, você lê alguns livros, cansa de acontecer. Eu não vou citar títulos, mas eu ler um livro e chegar no final do livro, o que esse livro me disse? Não me disse nada, né? Eu fico pensando assim, os jovens estão lendo esse tipo de literatura que não diz nada. Às vezes é falta de trabalhar um pouco mais na escola, não sei como é que a leitura está sendo trabalhada entre os adolescentes, entre os pré-adolescentes, mas eu procuro sempre ir na escola, procuro conversar, porque eu acho que é importante, muito importante, nós seduzirmos o pré-adolescente ou adolescente para uma leitura um pouquinho mais profunda. Senão nós vamos criar uma geração de pensamentos rasos, Thaís. Ou loucos, né? Ou loucos, exatamente. Hoje em dia as pessoas não conseguem entender direito. Às vezes até na faculdade, eu vejo o Gustavo chegando em casa, mãe, se eu falar qualquer coisa sobre o momento político, as pessoas vão dizer assim, não, você é de esquerda. Não, você é PT, você é isso, é aquilo, sabe? Então, às vezes eu procuro ficar calado, não dizer aquilo que eu estou pensando, porque jogam um monte de rótulos em cima. Já vão te julgar, né? Jogam rótulos mesmo, sabe? As pessoas não se veem como cidadãs. Tudo que você vai falar parece que é política partidária, né? Exatamente. Você está defendendo muitas vezes o seu lado cidadão, o lado de todos, né? Que interessa de todos. É o que eu falo sempre pro Gustavo, sabe o que é isso, filho? É falta de se instruir. Mesmo na faculdade, isso é muito triste, viu? É falta de se instruir. Porque você percebe hoje em dia que as pessoas, é muito fácil elas confundirem socialismo com comunismo. Se é de direita com ser de esquerda, sei lá, eu não consigo entender aonde que vai o raciocínio disso. Às vezes eu digo pra ele, você não perguntou por quê? Às vezes a pessoa nem sabe dizer o porquê. Ela não vai saber. Quem escutou, que é um senso comum. Hilda, mas vamos voltar aqui aos seus livros. Fala então sobre o seu primeiro livro, que é um sucesso até hoje, tá entre nós. Ai, coisa boa, né? Eu fico tão feliz. Tá no projeto, né, Thaís? Vamos ver se passa.
o Ogro e a Tecelã foi histórias que eu contava para os meninos quando eles eram criança, né? E aí foi com o Gustavo que eu me animei mesmo a publicá-lo, com histórias que eu contava para eles e coloquei os diálogos entre uma história e outra para propor uma argumentação do leitor também, né, que está lendo o livro. Então eu achei isso muito interessante, mas não é um livro infantil, é um livro para pré-adolescente, né? Uhum. E até hoje eu gosto muito de divulgar esse livro, é isso. É. Eu acho que ele é importante para as escolas, de o escritor ir na escola, né, divulgar o trabalho, mostrar e também perceber que qualquer um pode escrever, não? Sim, Qualquer um pode escrever, não pode? Sim, com Pode, certeza. né? Eu sou bem desse... Nós estamos gravando. Eu sou bem desse... Desculpa a interferência, gente. Eu sou bem desse pensamento, Hilda, que todos nós temos que ter direito à literatura, à educação, à cultura em geral, e todos nós também podemos produzir. Porque eu muitas vezes, assim, quando eu era criança e adolescente, eu escutava, assim, pessoas da família e fora da família dizendo assim: ah, quem é você para escrever? Você não vem de uma família de escritores, você não é rica, você não sei o quê, você não sei o que lá. Eram, assim, pessoas do pensamento comum, né, do senso comum. E acabavam desincentivando, porque eles achavam também assim que era uma profissão que não ia dar dinheiro, ser jornalista, ser escritora, ter uma editora, o que quer que seja, né? Então, às vezes, algumas pessoas até perdoam os comentários que fizeram no passado, porque não tem compreensão das coisas. Agora, tiveram outras que eram por pura maldade. Diz assim, se não tem uma pessoa da minha família aqui que é artista, por que a Thaís pode ser? Ou por que a Hilda pode ser? Então, eu tô vendo, né? Infelizmente. Mas, voltando ao assunto, o seu Ogro e a Tecelã foi muito... Não, a gente comenta porque é caso que acontece. A gente não aconteceu conosco, pode acontecer com outras pessoas também. Então, eu acho que todos nós podemos escrever, podemos publicar, se não pode um livro físico, que custa dinheiro mesmo, através da internet, através das redes sociais. Você pode começar a formar o seu público leitor, né? E ele lê realmente, viu, Thaís? Às vezes você tem que obedecer algumas regrinhas. Você não pode escrever um texto muito grande, que hoje em dia os leitores são mais preguiçosos, ou por falta de tempo, seja qual seja a razão. Porque às vezes minha avó dizia assim, se você acha uma desculpa para não fazer tal coisa, é porque você não quer fazer. E se você realmente quiser fazer, você vai dar um jeito. Dá um jeitinho, Então, hoje em dia, o que dá para você fazer, se você não conseguir publicar um livro, é você escrever um artigo na internet, é importante você ter responsabilidade com o que diz, não é? Sim. Isso é muito importante. Então você diz o que você escreve o que você quer dizer com clareza, seja firme e seja breve. Porque escrever um jornal inteiro, né, num artigo só, já vai ficar complicado, que não vão chegar nem na metade. O importante é você sempre procurar alguns tópicos, né? No caso do Ogro e a Tecelã, voltando ao Ogro e a Tecelã, eram histórias curtas, né? E sempre tinha o dia seguinte, né, Thaís? Então pode haver um intervalo na hora de ler também, né? Você escreve. Hoje em dia a gente escreve livros pequenos e com contos, né? Contos separados, curtos, independentes, separados. Isso é muito importante também. Agora, eu vou publicar outros livros com você, Thaís. Eu acho que ainda é esse ano. Obrigada. E esse aqui também vai continuar. Esse aqui, vamos falar mais um pouquinho no Silêncio da Hora, nossa poesia, né? Que a capa é de um amigo seu. A capa replica aqui também no verso. De um amigo seu de Portugal, né? Que mandou essa fotografia. Do Paulo Fernandes. E o livro tem uma seleção de poemas variados, que você fala desde temas sociais, sobre amor, sobre dificuldades. E eu acho que é o que agrada, né? Porque ele é bem eclético, né? Os versos são bem ecléticos. São versos livres, né? São. Onde você trabalha com muita criatividade e com muitos sentimentos, né? Sim. Com sentimento. O seu livro, eu acho que é o segredo do sucesso dele. E principalmente porque você se divulga, né? Acho que nós nos demos bem porque nós temos a mesma proposta de correr atrás, divulgar. No meu caso, hoje não só divulgo os meus livros, como eu divulgo tudo que nós produzimos. São 130 livros no catálogo. Às vezes eu até deixo a minha carreira um pouquinho de lado,
porque eu tenho que estar sempre os outros livros, os outros Sim, autores, né? sim. Mas agora eu tô procurando dar uma atenção especial, porque não é só falar dos outros, né? Eu tenho que falar de mim também, porque ninguém fala de mim, então eu tenho que me defender, Sim, né? exatamente, Thaís. Olha, e quando você falar de mim, eu tô aqui. Eu tô Estamos aqui juntas, junto com estamos você, juntas. entendeu? Essa Quando você parceria fala- entre os autores que é importante. Essa parceria que é ótima. Eu adoro esse livro e eu sou muito grata que você publicou ele para mim o primeiro. Olha, eu estava Muito desanimada. obrigada. Foi um presente para nós também, uma honra e um prazer muito grande, tenho Porque certeza. olha, depois desse primeiro livro que a Thaís publicou, eu tomei mais coragem. Thaís, eu tomei mais coragem. Ganhamos o mundo. Ganhamos o mundo, porque das redes sociais eu já sou princesa. E eu tô engatinhando, E acabei de Thaís- nascer. Mas você tá Aprendendo indo bem. um aprende com o outro, importante esse Exatamente. intercâmbio de conhecimento. Então, Hilda, quem quiser comprar os seus livros e adquirir diretamente com você, que você tem os outros títulos também, deixa seus contatos. Então, o meu telefone é 994-84-9195, tá? Repete. 994-84-9195. Pode pedir. DDD 11. DDD 11. Pode pedir pra mim ou pode pedir pra Thaís também, né, Thaís? Isso. Aí não tem o menor problema, a gente disponibiliza ou via correio ou pessoalmente. Olha, Isso. e se quiser vai até com autógrafo, viu? Isso. Inclusive com autógrafo. E o preço é o mesmo. Meu preço é o mesmo, R$30, né, Thaís? Mais alguma coisa, Hilda? Era só isso mesmo, gente. Eu quero agradecer, viu, Thaís? Eu que Por esse agradeço. carinho e vamos em frente, né, Vamos amiga? em frente, que atrás tem gente. Exatamente. É isso aí. Segundo semestre nós temos Bastante bastante trabalho. programação, viagens também, Até final de agosto, gente. Novembro, meu Deus, tem Tem tanta novembro coisa. também? Essa do novembro. Novembro, nossa, tem Ah, programação é outubro, mesmo. novembro, dezembro, 2020, vamos que vamos, né? E começa janeiro também com o nosso projeto, né? Exatamente. Voltar, né? O Encontro Gente. São Paulo de Literatura vai ter a segunda edição, É isso agora aí, em gente. 2020, então Quiser andar com a gente, fica à vontade. é só seguir em frente. É só seguir. Então, Um beijo. Um beijo. Agora é ela que vai pausar o vídeo, eu vou ficar fazendo propaganda. Ó.